As doenças do coração são líderes de mortalidade no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença cardiovascular. Números que podem estar sendo agravados em função da pandemia da Covid-19, já que o receio da contaminação fez com que pacientes evitassem a ida ao médico para fazer exames de rotina. A consequência disso, segundo os especialistas, foi a falta de diagnóstico de doenças. Pela presença do Covid, eu tive, entre aspas, que esquecer parte do tratamento de uma doença que eu tinha. Então, pressão alta, diabetes, colesterol mais alto do que deve. E isso ia refletir em algum momento numa condição pior cardiovascular. Então, ia me aproximar mais do infarto, mais do derrame, mais da insuficiência renal. E isso, infelizmente, continua acontecendo. Hoje, na minha realidade do consultório, por exemplo, a quantidade de pacientes que não têm controlado níveis de pressão, níveis de diabetes, níveis de colesterol é muito grande. Então, a gente teme que, infelizmente, a gente vá ter uma desorganização e mais doentes complicados quanto mais tempo durar a pandemia. De acordo com o médico cardiologista Henrique Bonaldi, a pandemia também intensificou a perda dos hábitos saudáveis. Para ele, o cenário do coronavírus pode sim ter contribuído para a propagação das doenças do coração. A nossa parte mental, o nosso psicológico não aguentou o tranco de ficar tanto tempo vendo tanta desgraça e longe de todo mundo. E aí a gente desviou dos bons hábitos. E aí voltar para os bons hábitos é um negócio super difícil. É mais fácil você empurrar um cara dos bons hábitos para os maus do que empurrar um cara dos maus hábitos para os bons. Então a gente está num período muito crítico que as pessoas estão se cuidando um pouco menos e para reabilitar isso, para fazer com que a população entenda de novo e incorpore de novo a questão dos bons hábitos, vai demorar um certo tempo. Somente neste ano, mais de 1.300 óbitos provocados por infarto foram registrados aqui no Espírito Santo entre os meses de janeiro e setembro. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, essa é a segunda maior causa de mortes no estado, estando atrás apenas da Covid-19. Dados apontam ainda que mais de 230 mil brasileiros já morreram por doenças cardiovasculares somente neste ano. A maior parte das vítimas está na faixa etária entre os 70 e 79 anos. Em comparação com o mesmo período de 2020, houve um aumento de quase 7% das mortes por doença do coração, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esses indivíduos que morrem por doença cardiovascular chegam no país por ano a 350 mil mortos ano. Então é realmente uma doença que mata muito. E olha que fenômeno que foi esse Covid, mesmo com eu acusando, eu cardiologista, avisando que tem 7% de morte a mais em cima desses 350 mil, em alguns estados e algumas regiões, o Covid está conseguindo bater a meta da mortalidade que antes eu era campeão. Eu, como cardiologista, era quem mandava nessa regra. E agora o Covid vem mostrar para a gente que, infelizmente, a gente mata mais pelo Covid do que pelo cardiovascular.